Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e hoje é dia de fazer uma nova análise da Mizuno Morelia Classic AS e MD, as versões para Society e Campo. Será que elas mudaram ou continuam as mesmas chuteiras que foram lançadas em 2018? Bora descobrir no vídeo de hoje. E lembrando que após a análise, se você quiser comprar qualquer uma dessas versões, eu vou deixar links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Eu vou fazer a análise das duas versões no mesmo vídeo porque os cabedais são idênticos. A única mudança aqui é a combinação de solado entre a sola. Começando pelos esquemas de cores, a Morelia Classic AS conta com a tradicional combinação de preto, branco e vermelho, que é uma das combinações que é a combinação mais clássica da Morelia. Então, como vocês podem ver aqui, o visual lembra muitas versões superiores, como as versões semi-profissionais ou até mesmo a versão japonesa. Então a silhueta é exatamente a mesma e esse modelo aqui, a principal diferença é que ela tem uma língua mais curta, que também já é utilizada na versão japonesa. Mas tirando isso, a silhueta é exatamente a mesma e o esquema de cores clássico e belíssimo como sempre. Já na Classic MD, a versão de campo, ela tem o cabedal predominantemente branco com o Rumbird azul royal, tom de azul muito bonito e detalhes em vermelho aqui no calcanhar e na língua. Essa combinação de cores está maravilhosa mesmo, muito, mas muito bonita. E falando sobre os materiais utilizados aqui, a Morelia Classic tem uma estrutura bem simples, ela tem um cabedal todo sintético, é uma microfibra que até tenta simular o visual do couro, o toque é muito bom, muito macio, à medida que você vai utilizando, ela vai ficando mais macia ainda, mais maleável. A principal diferença entre as versões da Morelia com o cabedal em couro é que esse cabedal não vai moldar ao formato do seu pé, como o couro de canguru molda, mas ele fica mais macio e fica mais maleável, mas ele não vai expandir lateralmente como o couro. No meu caso, por exemplo, eu já mostrei para vocês algumas das minhas Morelias aqui, como eu tenho joanete, o couro molda ao formato do meu joanete. Aqui na Morelia Classic isso não vai acontecer, mas já é um cabedal com um toque bem macio. Ele tem até um enrugadinho aqui para tentar simular o couro, mas é uma microfibra de ótima qualidade mesmo para uma chuteira intermediária que vai garantir um ótimo conforto e sensibilidade ao toque na bola. Essa microfibra cobre todo o cabedal, mas ela é mais macia mesmo, tem esse toque um pouco mais semelhante ao do couro aqui na biqueira mesmo. Mas como eu falei, é uma ótima microfibra, mas não é igual ao couro de canguru. O Rumbird também é feito de material sintético e ele é costurado aqui no cabedal, tanto na parte lateral como na parte interna do pé. Seguindo o padrão das versões mais caras, os modelos profissionais, a Morelia Classic também conta com um contraforte interno bem mais rígido, que vai garantir maior proteção, um excelente ajuste aqui na área, e o acabamento dela também é muito bom. Então o revestimento interno aqui é feito de material sintético, tem um toque bem suave, não é tão acolchoado assim. Então veremos em campo como que vai ser o conforto, se vai causar alguma bolha, mas o acabamento é muito parecido mesmo, se não for exatamente o mesmo que a gente encontra no Morelia Elite AS2 Pro, por exemplo. E outro ponto que chama muito a minha atenção em relação ao acabamento da Morelia Classic é o acabamento do restante do revestimento interno aqui, onde vocês estão vendo esse nylon preto, tá um pouquinho difícil de mostrar. Ele segue exatamente o mesmo padrão das versões superiores, das versões japonesas, que esse nylon fica bem rente à parte externa do cabedal. Então você diminui o espaço entre o pé e a bola, você vai ter uma sensibilidade muito maior, porque em outros modelos esse revestimento interno geralmente é mais acolchoado. Aqui na Morelia Classic isso não acontece, a Mizuno consegue manter o padrão de qualidade, um padrão de construção que é utilizado nas versões mais caras. E como eu falei, uma das principais diferenças em relação à versão japonesa, clássica, tradicional, é a língua. Essa aqui já conta com essa língua mais moderna, a língua mais semelhante à da Morelia Neo, que ela fica baixinha aqui. Para quem não gosta da língua cobrindo os cadarços, que eu gosto demais, essa aqui é uma ótima opção. Ela também é feita de material sintético, é uma língua bem fininha e revestida de material têxtil. E aqui, como vocês estão vendo, acho que quem é velho de casa aqui já sabe que a Morelia Classic é produzida no Brasil. Ela segue o padrão de qualidade, ela segue alguns padrões que a Mizuno japonesa exige, mas ela é produzida no Brasil, mesmo assim com um nível de qualidade excelente, padrão da marca. E como eu falei no início do vídeo, a Morelia Classic AS, a versão para Society, tem exatamente a mesma construção. Então tudo que você vai encontrar na versão MD, você vai encontrar aqui. Como esse cabedal em microfibra de ótima qualidade para uma chuteira intermediária, com um toque bem macio, principalmente aqui na biqueira. Para quem está acostumado com a Morelia Elite AS2 Pro, aqui na versão pretinha para Society fica ainda mais claro que a estrutura interna do modelo é praticamente a mesma, principalmente aqui no revestimento interno do calcanhar.
E as duas versões contam exatamente com as mesmas palmilhas, são palmilhas feitas em EVA, bem fininhas, fugindo um pouquinho do padrão da Mizuno. Elas contam com um revestimento têxtil mais simples, não é aquele revestimento tão áspero quando a gente encontra nas versões profissionais. É um bom revestimento têxtil, mas é uma palmilha no geral que fica abaixo do restante da qualidade da chuteira. Mas ambas são removíveis, o que vai facilitar na hora da higienização. E como eu acabei de falar da Morelli Elite AS2 Pro, que é a versão profissional para Society, a Morelli Classic AS conta exatamente com a mesma combinação de solado e entressola, então é exatamente a mesma placa. Infelizmente, esse EVA que é utilizado aqui, para mim é o principal ponto negativo do modelo, que apesar de deixar ela um pouquinho mais leve, é uma espuma bem firme, é uma espuma bem dura mesmo, então ela não entrega o nível de amortecimento que eu acho ideal, e aqui no Brasil eu acho que quase todos os brasileiros preferem um amortecimento um pouco mais macio, uma espuma um pouco mais macinha, e aqui na Morelli Classic, infelizmente, esse é um ponto que para mim é muito negativo. Por ser uma chuteira que é tradicionalmente muito confortável, a Mizuno já poderia ter atualizado essa espuma e ter feito uma espuma bem mais macia. E como eu já expliquei em outros vídeos aqui para vocês, conversando com alguns colecionadores japoneses, eles me explicaram que esse é um padrão que os japoneses preferem, entressolas um pouco mais firmes, mais baixas, que garantem mais estabilidade e menos amortecimento. Então é uma diferença cultural, mas acho que aqui no Brasil a Morelli Classic, já que é um modelo nacional, merecia uma espuma bem mais macia para dar uma sensação de pisada mais suave. O solado da Classic AS conta com essa combinação de travas longitudinais e cônicas que já vem sendo utilizado pela marca há alguns anos. Aqui na biqueira ela é um pouco mais elevada, contando com esse reforço em costura, que mesmo não sendo uma biqueira em couro, vai ajudar muito para que a durabilidade desse modelo seja ainda maior. Eu já falei no teste da Morelli Elite AS2 Pro aqui no canal, que eu não sou tão fã assim dessa configuração de travas, eu gostava mais da configuração de travas da Morelli Elite anterior, que tinha travas cônicas em sua maioria, travas bem mais altas e que funcionavam muito bem no gramado natural. Como vocês sabem, aqui na minha região a gente joga muito em campos societies de gramado natural, onde não é permitido o uso de chuteiras FG. Então eu preciso jogar com chuteira society. E esse solado aqui, essa configuração de travas da Morelli Classic, não me atende tão bem assim em um gramado natural mais alto ou molhado. Então por isso eu gostava mais da configuração de travas da versão anterior. Essa aqui para um gramado sintético, um gramado natural baixo e seco, funciona bem também, mas eu gostava mais da antiga. E esse solado mantém o padrão da linha, então ele é mais flexível aqui na parte frontal e entrega ótima estabilidade, principalmente aqui no médio pé. Já a versão MD conta com uma placa que lembra muito a configuração de travas da Mizuno Morelli Anel, principalmente das duas primeiras gerações. Então ela conta com travas cônicas e apenas essa trava oval aqui no meio. Então para quem já utilizou a Morelli, tanto a Anel como a tradicional, sabe muito bem o que esperar dessa configuração de travas. É uma tração que eu considero muito simples, tradicional, mas extremamente eficiente, entregando ótimo conforto e muita segurança em campo. Vocês sabem que a configuração de travas cônicas é a minha favorita e com a Mizuno não é diferente, então eu gosto muito desse solado. É uma placa de boa qualidade para uma versão intermediária, como vocês estão vendo aqui, ela é mais rígida no médio pé, também entregando ótima estabilidade, já que ela tem essa placa mais reforçada aqui, e ela é um pouco mais flexível apenas aqui na parte frontal. À medida que você vai utilizando, ela fica um pouquinho mais flexível, mas ela foge um pouquinho do padrão de chuteiras nessa faixa de preço. Então ela pode ser considerada até um pouquinho mais firme do que o normal entre as chuteiras intermediárias. Poderia ser mais responsiva, mas não dá para esperar tanto assim de uma chuteira de terceira linha. Mesmo assim, placa de excelente qualidade. E ela ainda tem um diferencial que são esses pontos de reforço, tanto na biqueira como no calcanhar. Com tamanho brasileiro 41, a Morelli Classic AS pesa 281 gramas. Vale lembrar que a versão que foi lançada em 2018 pesava 269 gramas com a mesma numeração. Já a versão MD pesa 246 gramas com tamanho 41, enquanto a sua primeira versão de 2018 pesava 235 gramas com a mesma numeração. Então, apesar de serem muito parecidas com as versões que foram lançadas em 2018, a Mizuno fez algumas trocas de materiais, de componentes aqui que aumentaram o peso desses modelos. Veremos com elas nos pés se eu vou sentir alguma diferença em relação ao ajuste e ao conforto, mas o peso aumentou um pouquinho. Calçando a Morelli Classic AS, a primeira impressão que eu tive é que o ajuste continua exatamente o mesmo da versão que foi lançada em 2018. Então o cabedal continua entregando um ajuste muito confortável, não senti nenhuma sobra, mas também nenhum ponto de pressão. Então o ajuste permanece excelente.
A Mizuno é uma das poucas marcas que eu posso comprar com tamanho 41 sempre, que eu tenho certeza que vai ter um ajuste muito bom. Então aqui não foi diferente. Apesar de ser uma chuteira que tem todo o cabedal sintético, ela está longe de ser uma chuteira extremamente estreita. Então acredito que ela vai continuar funcionando bem até mesmo para quem tem pés largos. É um modelo que tem um ajuste bem democrático. Eu tenho um pé de médio para fino e basta eu fazer uma amarração um pouco mais firme aqui que ela vai se ajustar perfeitamente aos meus pés, tanto no comprimento como na largura. Um ponto de atenção é o calcanhar, que apesar de ter um revestimento interno muito macio, de toque muito suave, ela tem um contraforte muito firme e tem pouco acolchoamento. Então pode ser que algumas pessoas sintam algum ponto de pressão no calcanhar ou até mesmo bolha. No meu caso eu não senti nenhum ponto de pressão agora, mas eu vou reavaliar esse ponto no teste em campo. Em relação à entressola, com ela nos pés você até consegue sentir um pouco mais a maciez dessa espuma. Mas como eu falei, para atender o público brasileiro, ela poderia ter uma espuma um pouco mais macia. E como eu já esperava, calçando a Morelia Classic MD, a sensação foi exatamente a mesma que eu tive com a versão para o Society. Então o cabedal é exatamente o mesmo, entrega os mesmos benefícios. E aqui nesse modelo ela não tem essa entressola, não tem esse solado de borracha mais pesado, então a versão de campo é ainda mais leve e a sensação de leveza com ela nos pés é ainda maior. Então continua leve, confortável, com ajuste excelente. O modelo mudou um pouquinho em relação à versão de 2018, dá pra gente perceber isso pelo peso, mas o nível de qualidade, de acabamento, de conforto, de ajuste permanece o mesmo. E essas são as partes mais importantes. E a alteração de peso também foi mínima nos dois modelos. Mudou um pouquinho, mas nada que vai fazer grande diferença em campo. E em relação ao calcanhar, eu faço a mesma observação na versão de campo. Não me causou nenhum ponto de pressão, mas por ser um contraforte rígido com pouco acolchoamento, pode ser que algumas pessoas sintam pontos de pressão ou até mesmo bolha. Também reavaliarei esse ponto depois do teste em campo. Eu recebi esses dois pares com tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Como vocês sabem, a minha numeração regular é tamanho que eu sempre utilizo para chuteiras da Mizuno. E mais uma vez o ajuste ficou excelente, extremamente confortáveis e nenhum ponto de pressão. E mesmo não contando com couro natural aqui no cabedal, são dois modelos que eu acredito que podem funcionar bem para qualquer formato de pé. Então, independente se seu pé é médio, fino ou largo, a minha recomendação é de numeração regular. Quando a Morelia Classic AS foi lançada, ela custava R$ 299,99 lá em 2018, e agora que ela foi relançada, que ela voltou para o mercado, o novo preço é de R$ 449,99. Levando em consideração os preços de suas principais concorrentes, que algumas até dobraram de preço nos últimos 2 anos, o aumento da Morelia Classic foi até razoável. Obviamente que o preço de R$ 299,99 era muito melhor para a época, era uma chuteira que em 2018, 2019, você conseguia encontrar em algumas promoções até por R$ 150, R$ 200 reais, que era um preço muito, mas muito bom mesmo. Atualmente, eu ainda não vi o modelo em muitas promoções. Se eu não me engano, o melhor preço que eu encontrei até agora foi 350. Mesmo com esse aumento de preço, as Morelia Classic AS e MD continuam entregando os mesmos benefícios que as versões anteriores entregavam. Então esse é um ponto muito positivo. A primeira impressão continua sendo excelente e agora eu vou levar os dois modelos para campo, fazer o teste de verdade, e aí sim eu volto aqui e reavalio todos esses pontos e falarei melhor sobre custo-benefício e preço. Mas já adianto que continuam entre as melhores intermediárias do mercado e vale a pena ficar de olho, principalmente com a Black Friday chegando. O que você achou dessa análise inicial das novas Morelia Classic AS e MD? Se já utilizou alguma dessas duas versões, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Gostaria de agradecer aos parceiros da Mizuno Brasil pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!